Fala galera, estamos aqui mais um dia a gente está aqui improvisando nosso local. Eu acho que eu me encontrei aqui nesse local porque é um local tranquilo, lá dentro tem muita gente, e daí a gente fica atrapalhando também o pessoal e a gente precisa aqui de um local, um ambiente mais suave para a gente poder conversar e vocês se atentarem aqui o que a gente está passando. Hoje eu queria que vocês tivessem visto, tem aí alguma oportunidade lá no meu Instagram, vocês olharem lá o final de tarde hoje foi surreal, surreal, um negócio lindo, 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 o fim de tarde e à noite, cara, vocês não têm noção, brotou uma lua gigantesca, linda, linda, linda de verdade. Inclusive, não sei se vocês conseguem ver ali atrás, deixa eu ver, olha só, ela ali ó, iluminando, né? A imagem do telefone não é tão, mas depois a gente consegue ver aí, se vocês lá no Instagram, depois eu vou postar algumas fotos aí da lua. A gente trabalhava com fotografia, a gente mexia aí com foto, e aí tem algumas imagens que são bem bacanas também. Tranquilo? Hoje a gente está no Provérbios 16. A gente está caminhando aqui para o Provérbios 16, já passamos da metade e agora a gente começa a percorrer as últimas voltas, as últimas curvas, as últimas passagens. Mas, Michael, a gente está no meio da Bíblia, a gente está no meio de Provérbios, na verdade. Pois é, mas daqui para acabar vai ser um pulo, é um negócio muito rápido. Já se passaram 16 dias. Já são 16 dias aqui conversando com vocês. E 16 dias de ensinamento, 16 dias aí de conversa. Os primeiros dias foram fase de adaptação, a gente veio aqui adaptando, até poder se encontrar. Ou seja, na adaptação a gente vai sofrendo, vai tendo dificuldades, depois a gente vai melhorando o dia que vai passando. Depois a gente vai trocar esse telefone aqui, vamos botar uma luz melhor para a gente poder conversar mais. Depois dos provérbios eu tô com a ideia para a gente fazer as parábolas. Não sei ainda, mas se de fato isso queimar aí no meu coração, para a gente fazer as parábolas, a gente vai estar aí mais uma temporada. As parábolas são bem mais, são em torno aí de 40, salvo engano, são 40 parábolas, alguma coisa assim, depois eu vou dar uma olhada aí, vou dar uma conferida com vocês, mas é bem interessante, são textos bem interessantes para a gente poder conversar e esclarecer algumas coisas sobre as parábolas, é bem legal. Tranquilo? Vamos lá dar início à nossa leitura. Provérbio 16, a Bíblia que eu estou usando aqui não é a da linguagem de hoje em dia, porque ficou no computador, e aqui eu estou usando uma Almeida revisada. Se vocês tiverem interesse em ficar acompanhando, que eu creio que tem interesse, a gente vai fazendo um tete a tete aqui. No capítulo 16 eles dizem assim, ó: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta. Diz assim, ó: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Isso é bem forte, porque ele fala que a gente começa a preparar. Às vezes as pessoas confundem dizer de uma coisa que foi posta no coração com uma simples ideia da sua cabeça. É interessante a gente poder entender e separar tudo isso aí. Tem pessoas que dizem, isso aqui foi posto no meu coração e eu tenho que fazer isso aqui. Mas às vezes isso é só coisa da cabeça. O interessante é que quando de fato você se encontrar em um desafio que você se sinta tocado e isso comece a mover o seu coração em prol desse desafio, disso que está mexendo com você, o interessante é você se fechar um pouco, ver, esperar uma resposta de Deus, se de fato é aquilo mesmo que está te movendo, se de fato é aquele caminho que você vai ter que percorrer. Aí você me pergunta, Michael, mas como eu falo com Deus? Como eu tenho esse acesso? Aqui eu já falei, e aí eu vou tornar a falar. Deus, ele se manifesta.
através aí de você, dos seus pensamentos, através de pessoas. Ele se manifesta através de outras pessoas e ele se manifesta também no seu silêncio. Às vezes a gente pensa que a gente tem um contato com Deus, a gente precisa de muita coisa. As coisas mais simples nos faz sentir a própria presença de Deus. Hoje, no final de tarde, no pôr do sol, Deus se manifesta através da natureza. Então, hoje o pôr do sol surreal, e aí a gente vê traços de Deus naquilo, porque a natureza representa o próprio Criador. Então, são alguns momentos que você tem um encontro com Deus, e talvez se você ficar caladinho, em silêncio, a resposta que você tanto procura aparece. A resposta que você tanto procura aparece. Só para vocês terem noção, às vezes a gente é tocado por aquilo que eu mesmo falo. Aquilo que eu estou falando desperta em mim um desejo, desperta em mim uma vontade. Ou seja, eu nunca nem tinha pensado, nunca tinha parado para pensar em uma coisa, por exemplo, em questão das parábolas, em questão do projeto com as crianças. E às vezes você falando e sai aquilo, entende? Então, Deus se manifesta de muitas formas e é interessante você saber se de fato é aquilo que Ele colocou no seu coração ou isso não é um desejo seu. É interessante se sentar e analisar e perceber. Quando Deus fala com você, de fato, você vai ter a plena certeza. Foi o que aconteceu também em questão da loja, né? Que eu falei para vocês a historinha da loja. E aquilo ali foi na verdade, foi uma coisa bem direta entre ele e mim. No versículo 2 ele diz assim, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E aqui é o que a gente tinha acabado de falar. A gente às vezes pensa que o caminho que a gente está fazendo é o correto. A gente deduz na nossa própria cabecinha que essa é a melhor forma. Só que como a gente bem entende, a gente bem fala, e a gente é muito falho naquilo que a gente pratica. Se você não tiver um autoconhecimento, se você não mergulhar dentro de si, se você também não entender de gente, não compreender as pessoas, você começa a errar mais. Você começa a perceber que o seu caminho é puro sem ele ser. Quando você começa a se conectar com Deus de fato, e aí você vai começar a entender qual caminho percorrer e qual caminho não percorrer. Isso é interessante. Você poder diferenciar o que fazer do que não fazer, para onde ir. Essa ideia de se sentir perdido, sem saber o caminho, a direção, isso é um desencontro. A partir do momento que você começa a olhar para dentro de si, você começa a mergulhar dentro de si, essas respostas elas vêm naturalmente. Elas começam a aparecer naturalmente. E isso só resolve mergulhando para dentro de si, entrando para dentro de si, se conhecendo mais. Até nesse momento da nossa conversa, um momento de uma leitura dessa, um momento de uma palavra, isso vai ser usado como uma chave que vai destravar algo aí na sua cabeça e isso vai liberar alguma coisa para você. Então, se de fato você não tem certeza do caminho a percorrer, se esses seus olhos te colocam em locais que é puro só para os seus olhos, depois você vai perceber mais na frente que não é. Esse é o momento talvez de diminuir a velocidade e começar a olhar para dentro de si. Eu falo diminuir a velocidade porque pra gente não parar, mas a gente diminui a velocidade, olha para dentro de si, vai de encontro, vai ao encontro da fonte, se conecta, depois segue o caminho de volta. No 4 ele diz assim, o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Pessoal, isso aqui, quando eu leio, eu recordo da injustiça que eu sofri. E depois eu até entro em detalhes com vocês a respeito disso. É até interessante porque a gente não pode falar muita coisa gravada, né? Pessoalmente é tudo diferente. Então, pessoalmente, a gente tem
tem muito mais coisa para poder conversar e para poder dizer. Mas a respeito desse versículo 4, até o ímpio para o dia do mal. Tem pessoas que querem te fazer o mal e elas acabam te beneficiando de alguma forma. Teve um dia que eu estava andando de moto e eu vi uma pessoa passando na rua, eu olhei para essa pessoa e eu vi uma pessoa com cara de maldade, uma muita maldade. E aí de repente me veio à cabeça a ideia, assim, pum, uma mensagem. E aí eu pensei o seguinte, eu disse que, inclusive eu falei até para a Raquel que estava comigo, eu disse assim, ó, existem pessoas más que mesmo na maldade da pessoa, com outra pessoa, Deus utiliza a maldade dela para poder empurrar a outra pessoa para frente. Michael, eu não entendi. Vou te explicar agora. Tem pessoas que elas são más e Deus utiliza as boas pessoas e utiliza as pessoas más também, porque através da maldade delas, isso pode beneficiar a pessoa que é boa. Às vezes acontece algo com a gente e depois a gente vai entender o motivo, o porquê aquilo aconteceu. Muitas das vezes isso aconteceu comigo e depois de algum tempo a ficha vai e cai. Depois de um tempo a ficha cai. Ah, por isso você vai entender, porque não é no seu tempo, é no tempo dele, é no tempo dele. E me aconteceu algo que me colocou, pum, lá pra frente. Uma pessoa quis me prejudicar. E nesses 2 anos que essa pessoa quis me prejudicar, foi os 2 anos que eu mais evolui na minha vida. Foi os 2 anos que eu mais desenvolvi. Só para você ter noção, em um ano que essa pessoa tentou me prejudicar, eu fiz mais de 200 mil reais. Acredita? Se não fosse essa pessoa que quisesse me prejudicar, eu não teria feito tanto dinheiro assim. Eu não teria construído tanto dinheiro assim. Então hoje eu entendo e vejo que o que aquela pessoa fez me direcionou para eu ser o que eu sou hoje. Se ela não tivesse feito isso, hoje eu não teria desenvolvido tanto, eu não teria aberto tantas portas, eu não teria me conhecido mais, eu não teria passado por tantos desafios que me modelaram para ser o que eu sou hoje. Então eu agradeço a essa pessoa que teve essa iniciativa de fazer o mal e ela acabou destravando várias e várias portas na minha vida, muitas portas na minha vida. Tem uma história que fala que um senhor, na verdade era uma família, eles habitavam numa casinha e essa casinha eles sobreviviam através da vaca, uma vaquinha. E aí todos os dias ele tirava leite dessa vaquinha e saía para vender. Essa vaquinha era a fonte, era o meio que eles tinham para se sustentar. Todos os dias ele tirava o leite dessa vaquinha. E um belo dia uma pessoa veio visitar aí esse vilarejo e aconteceu que essa pessoa de pura maldade, empurrou essa vaquinha num precipício. Michael, mas que maldade a pessoa empurrar uma vaquinha no precipício. Essa pessoa empurrou uma vaquinha no precipício. Essa família sofreu bastante porque era o meio de vida deles. E eles passaram um dia, passaram dois e começou a faltar comida em casa, não tinha mais dinheiro para comprar porque eles utilizavam o leite da vaca para poder comprar alimentação. E aí o chefe da casa, ele tomou uma iniciativa. Ele saiu do vilarejo e foi para a cidade mais próxima para poder encontrar algum emprego. E aí passou um tempo, o homem conseguiu conquistar um emprego e depois desse emprego do homem, a mulher também, para poder ajudar em casa, conseguiu um emprego e o filho também conseguiu um emprego. E 3 pessoas dentro da mesma casa trabalhando, eles compraram mais de uma vaquinha, ou seja, eles estavam com 10 vaquinhas. Cada um deles tinha um emprego e eles conseguiram obter mais vacas. Por quê? Porque uma única pessoa
quis fazer uma maldade empurrando a vaquinha no precipício, e aí ela gerou um benefício enorme para essa família. Veio momentos de crise, veio momentos de dificuldade, mas tudo aquilo ali se transformou em uma prosperidade. Ou seja, veio um benefício para a família que, através de um fato que não foi bom, mudou tudo aquilo que um dia aquela família foi. E isso também acontece na nossa vida, aconteceu comigo, pode acontecer com você. Esse momento ruim que você está passando agora, isso é mais um desafio. Isso vai te transformar, isso vai te trazer benefício. Entende? Não é porque o momento é difícil. É interessante que o momento para mim foi difícil, porque a gente não entende, tá tudo bem, na sua cabeça é bem complexo. Mas Deus sabe o que está acontecendo e depende de você. Se você não pegar esse problema e transformar ele em solução para alguma coisa, você vai ser sempre esse tipo de pessoa que não resolve o problema. Os problemas eles aparecem, você pode até não pensar. E tudo bem, e eu respeito você, mas a partir do momento que você mudar a sua mentalidade e ver todos os problemas como uma oportunidade, um desafio que você tem para prosperar, para romper, a sua vida vai transformar. Se você continuar encarando desafios como um problema e baixando a cabeça e perdendo energia, você não vai conseguir romper. A partir do momento que você de fato gostar e amar desafios e começar a crescer junto com eles, você vai conseguir romper. A vaquinha foi um desafio, a minha punição foi um desafio, mas eu consegui crescer bastante com isso. Consegui crescer, eu consegui desenvolver bastante. Eu nunca tinha feito tanto dinheiro na minha vida como eu fiz nesse último ano. Em um ano, tô falando para vocês, em um ano. Agora você imagina a gente multiplicando essa energia no segundo, no terceiro, no quarto, o crescimento é exponencial. O crescimento não é 200 mil por ano, vai aumentar, a gente vai conseguir elevar isso aí. E tudo isso foi através de uma pessoa que estava tentando atrapalhar o caminho, entende? Vamos para cima. Ele diz assim, ó: abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Ou seja, por obediência. Por obediência do Senhor, você consegue escapar do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Entende isso? Acabei de dizer para vocês e as coisas se repetem. Na vida, pessoal, as coisas elas se repetem de alguma forma e as coisas vão se tornando simples, porque são coisas repetidas, as perguntas são as mesmas, as pessoas são as mesmas, elas as pessoas elas não mudam as suas atitudes, são as mesmas perguntas, as mesmas atitudes, as mesmas manias, tudo é o mesmo. A partir do momento que você vai vivendo e vai se conectando com pessoas novas, as coisas vão se renovando. Mas não é se renovar de ser diferente, ela vai se repetindo. E se você não procurar desenvolver tudo isso aí, você também vai continuar sendo a mesma coisa. Você não vai conseguir descobrir coisas novas. Vai chegar um ponto que você vai descobrir tanta coisa nova, tanta coisa nova, tanta coisa nova, que as coisas vão começar a se repetir. Se você for uma pessoa de uma habilidade, tudo bem, tudo bem. Vai sempre ser a mesma coisa, porque você só tem uma habilidade. Mas se você descobrir várias habilidades dentro de você, isso cria ferramentas infinitas para você sempre testar coisas novas. Mas o modo que as pessoas se comportam, as perguntas das pessoas são as mesmas. Depois que você descobrir isso dentro de si, você começa a ajudar outras pessoas, porque isso tudo se repete. As habilidades não. As habilidades você consegue renová-las e criar coisas novas. Criar coisas novas. Mas o modelo, o comportamento das pessoas, eles são repetidos. Ele diz assim, ó: melhor é o pouco com justiça do que a abundância
de bens com injustiça. O coração do homem, no 9 ele diz, ó, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É aquilo ali que a gente estava conversando no versículo 1. A gente faz planos, mas seus planos não são de nada. É interessante que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio, assim como ele deu para Adão. O primeiro Adão, ele teve o livre-arbítrio de fazer o que quiser. É tanto que ele teve tanta liberdade que ele usou da liberdade dele para poder fazer o que Deus não queria para ele. Ele utilizou dessa liberdade. E outra coisa, é interessante que o primeiro Adão, ele num ambiente controlado, ou seja, num ambiente onde tudo corria para dar tudo certo, e ele, bumba, fez o errado. E no segundo Adão, Michael, quem é o segundo Adão? É Jesus. É o segundo, foi a segunda tentativa. Na verdade, foi o segundo enviado por Deus para poder fazer o que tinha que ser feito. E no segundo Adão, por mais que o ambiente não fosse controlado, por mais de todas as dificuldades que foram postas, o segundo Adão conseguiu fazer aquilo que Deus colocou para ele. E veja que Jesus, o segundo Adão, ele tinha liberdade também. Ele era um homem livre, ele poderia fazer o que quisesse, mas ele decidiu, ele escolheu por seguir aquilo que foi colocado como missão, foi colocado como propósito para ele. Ele tinha liberdade de dizer não e viver a vida dele, mas ele decidiu passar por tudo isso. Ele já sabia o início e sabia o fim. E mesmo assim, sabendo o final da história, ele foi para cima. Ele fez o que tinha que ser feito. Agora eu te pergunto, imagina você sabendo o final da sua história. Imagina você sabendo o final da sua história. Assim, mas Michael, não tem como saber do final da história. Eu digo, tem. A história sua já está contada. Aí você diz, Michael, que doideira é essa? A minha história está contada, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei, tá tudo aqui, ó. Tá escrito. O começo e o fim, ele foi escrito. É só aguardar que isso vai se tornar verdade, isso vai acontecer. E outra coisa, tudo, tudo aqui que Deus já prometeu para você, de fato, vai depender de você, vai depender do seu livre arbítrio. Se você seguir aquilo que está planejado aqui, que já está escrito nesse manual, aqui é um manual de como se comportar. Se você seguir aquilo que está escrito nesse manual de como se comportar, o futuro já é certo, entende? A sua história já está contada. Se você seguir aqui do jeito que está escrito, beleza, vai acontecer isso. Se você não, se você seguir o seu livre-arbítrio, se você seguir a sua natureza, se você seguir os seus instintos, a história também já está contada. E todo mundo já sabe o que vai acontecer. Ou seja, você tem duas possibilidades de seguir o que Deus colocou para você, ou de ter o livre-arbítrio de fazer o que quiser e escolher não seguir, seguir a sua vida, seguir seus instintos, seguir suas coisas. E as duas maneiras que você decidir, a gente já sabe, já está contado, já está escrito, entende? Então a nossa vida é um livro que já foi escrito, é um filme que a gente já sabe como vai ser o final. Não tem aquele negócio, não pode dar spoiler, porque senão vai acabar o filme, vai estragar o filme, tá aqui, o spoiler já está contado, lá em Apocalipse, esse é o final. Bora pra frente. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. Pessoal, quando ele fala em rei, ele fala uma pessoa que exerce um governo, a pessoa que controla um determinado local. E na sua vida você é o rei. Na sua vida você é quem governa, você é quem dá as diretrizes. E a partir do momento que você começa a dar as diretrizes para você, você começa a viver como um rei. Vou te dar um exemplo. Aqui no meu trabalho tem muitas coisas que eu não concordo.
e tá tudo bem. Só que aqui no meu trabalho eu sigo uma escala hierárquica. E nessa escala hierárquica, muitas vezes você vai ter que se colocar com submissão. E eu entendo e respeito essa submissão, mas eu não vou querer isso pro resto da minha vida. Ou seja, eu vou sair disso porque eu não vou participar de uma coisa que eu não concordo. Simples, entende? E eu vou criar minhas próprias regras. E eu também digo para você, se você está num ambiente onde você não cria as suas próprias regras, e se você não concorda com as regras que são postas, saia. Crie seu próprio ambiente, crie suas próprias regras. E aqui vai ser um tempo que eu vou sair e vou criar o meu ambiente, eu vou criar as minhas regras e vou criar oportunidade para as pessoas que querem estar comigo. E vou selecionar as pessoas que vão estar comigo. Não vai ser todas as pessoas. Não vai ser todas as pessoas. E aí é simples você poder entender que por algum momento você vai ter que estar em submissão. Mas por algum momento você vai ter que respeitar as regras da onde você está. Você vai ter que respeitar as regras do seu trabalho, você vai ter que respeitar as regras do seu patrão, você vai ter que respeitar várias regras do ambiente, mas vai chegar um momento que você não vai mais compactuar com aquele tipo de regra, compactuar com aquele tipo de pessoas. E aí quando chegar esse momento, você vai se retirar. Você vai criar o seu ambiente, você vai criar suas regras e você vai criar esse ambiente com o qual pessoas vão ser inseridas de acordo com o que você quer, com o que você deseja. E foi isso que eu pensei para mim. E é isso que vai acontecer. Vai demorar um pouco, na verdade, pouco tempo. Mas eu vou criar isso aí. E eu vou mudar tudo isso aí. Nós somos capazes de mudar tudo aquilo que nos cerca, mudar comportamentos, mudar pessoas, mas tem gente que não quer enfrentar esse tipo de mudança e acaba submetendo a estar em um local onde se sente ofendido, se sente encurralado, se sente coagido a fazer coisas que não compactuam mais. E aí você só tem uma chance de fazer, que é mudar, é sair daquilo ali, é romper essa barreira. Eu vou romper essa barreira aqui. E depois vocês vão ver, e eu vou pegar até esse vídeo aí e mostrar pra vocês essa barreira rompida. Vamos pra frente aqui, ó, pra gente poder fazer nosso encerramento. O peso e a balança justos são do Senhor, obras suas são os pesos da bolsa. A abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Pessoal, os reis são postos de acordo com o que Deus quer. A gente, depois tem alguma passagem nesse livro aqui que a gente está lendo, que ele diz que os reis são postos por Deus. Deus coloca as pessoas que governam no lugar delas. Ou seja, se você está submetido a alguma autoridade, essa autoridade foi posto por Deus. Mas eu não estou conseguindo entender. É simples. Deus coloca e tira pessoas em determinados locais. E se essa pessoa, como eu falei, né? Você diz, mas você disse que a pessoa tem um livre-arbítrio. Tem. Mas se essa pessoa de fato não tiver o livre-arbítrio para poder fugir dessa condição, Deus coloca outra pessoa lá. Ou seja, vai estar sempre uma pessoa lá com a capacidade, com as ferramentas, com a habilidade para poder estar naquele local. Então, se um dia você começar a ser um governante daquilo que você foi chamado, para qual você foi chamado, aquilo ali também foi posto por Deus. Aquilo ali foi uma missão de Deus no seu coração. E fica tranquilo, se você não fizer aquilo que de fato Deus coloca para você fazer, vai vir outra pessoa e vai fazer. Porque aquilo que Deus quer que seja feito, ela vai ser feita por você ou por qualquer outra pessoa, mas sempre vai ser feito. Vai ter sempre alguém que vai fazer aquilo que era para você ter feito e você não fez. Essa é a grande ideia. Se você entender isso,
mais uma pecinha do quebra-cabeça, mais uma pecinha do Lego foi montada. Hoje a gente já montou mais outra pecinha aí do seu Lego. Quando você monta essa pecinha do Lego, você fica mais próximo de entender como funciona o game. Você fica mais próximo de entender como funciona o jogo. Então o jogo ele é feito dessa maneira. Você vai pegando o quebra-cabeça, você vai montando o seu próprio jogo, você vai montando o seu próprio reinado. A gente vai encerrar aqui a nossa leitura de hoje com uma oração. E amanhã a gente vai estar aqui presente. Amanhã, capítulo 17, a gente vai botar pressão aí. Tranquilo? Fecha os olhinhos. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Respira mais uma vez. Solta o ar. A gente inicia assim. Pai, eu te rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, que são eternas e duram para sempre. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Um pôr do sol espetacular. Eu te agradeço, Pai, por essa lua maravilhosa que nasceu. Eu te agradeço, Pai, por poder te ver e te sentir através da natureza. A natureza demonstra como o Criador é. E hoje foi bem diferente. Hoje foi surreal. O pôr do sol foi lindo. O nascer da lua foi lindo. E isso me faz se sentir amado por toda essa beleza que foi posta. Eu te agradeço, Pai, por ser mais uma peça desse quebra-cabeça da vida, por ser mais um encaixe de todas essas pessoas que conseguem me ouvir e conseguem me entender, de poder ajudar as pessoas a descobrirem, através desse quebra-cabeça, descobrirem um caminho a ser seguido, descobrirem qual a verdadeira intenção, descobrirem o propósito, descobrirem que o livre-arbítrio dela depende só dela. E que se elas não quiserem encaixar essa peça do quebra-cabeça, tá tudo bem. Vai vir outra pessoa que vai pegar essa mesma pecinha e vai montar o seu próprio quebra-cabeça. Vai conseguir entender como funciona tudo. Eu te agradeço, Pai, por mais esse momento. Em nome de Jesus, amém. Legal, pessoal. Mais uma vez estamos juntos. Pega esse vídeo aí e envia para aquela pessoa que tá faltando aí uma pecinha do quebra-cabeça. Tem gente que tá precisando dessa peça do quebra-cabeça de agora, dessa peça de hoje. Hoje é uma peça do quebra-cabeça. Essa setinha aí de compartilhar, você envia para essa pessoa que vai receber essa peça e vai começar a montar o seu próprio quebra-cabeça. E quando ela entender e ver o verdadeiro quebra-cabeça, quando ela começar a observar tudo aquilo ali do alto, ela vai começar a entender o verdadeiro sentido da vida. E que esse vídeo seja mais uma pecinha do seu quebra-cabeça, do quebra-cabeça de tantas outras pessoas que você vai enviar esse vídeo. Então tem pessoas que estão precisando desse quebra-cabeça, dessa peça do quebra-cabeça. E você vai ser a pessoa que vai fornecer essa pecinha de quebra-cabeça. Tranquilo? Envia esse vídeo aí como uma pecinha de quebra-cabeça para quem está querendo, para quem está ansiando, para quem tem necessidade de montar o seu próprio quebra-cabeça. Tranquilo? Tamo junto. Valeu, galera.